Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela sua audiência, por estarmos juntos abordando assunto tão importante para nossas vidas. Vamos, nesse instante, fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, onde queremos Te rogar que abençoe cada lar conectado conosco nesse instante. Que a Tua luz se estenda sobre cada um, levando paz, esperança e, acima de tudo, saúde e alegria. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gente, hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre Francisco de Assis. Olha que bacana, não é? Então, hoje vamos ter a oportunidade de fazer uma reflexão em torno dessa figura tão ilustre, tão querida, que é para nós Francisco de Assis, não é? Então, gente, uma das coisas que nós colocamos, que é muito interessante a gente meditar e refletir, é que a nossa sociedade, ela cria ídolos e pessoas que são seguidas, né? A gente vê na internet, né, certas pessoas que têm milhões de seguidores, né, e que são, na verdade, assim, verdadeiros admiradores, verdadeiros ídolos que nós criamos, né? E o que a gente fica triste é de ver que os nossos ídolos, eles, na verdade, não são a referência que deveria ser nas nossas vidas, né? Então a gente vê aí pessoas, né, seguindo essa ou aquela pessoa, né, por diversos fatores, mas que realmente a gente fica questionando, né, por que nós idolatramos pessoas que, na verdade, não são exemplos de dedicação, de amor, de desprendimento, né, de dedicação ao semelhante. Mas são pessoas que, muitas vezes, pensam apenas em si, né, e aparentam, né, certas posições, fazendo com que tenha tantos seguidores. E a gente vê que os nossos verdadeiros líderes, os nossos verdadeiros exemplos, caem no esquecimento, no anonimato, como é o caso de Francisco de Assis, né, e de tantos outros santos que, na verdade, representam para nós o exemplo que nós devemos seguir, o verdadeiro ídolo, né, que nós deveríamos ter em nossas vidas, né? Embora Jesus sempre nos alertou do perigo da idolatria, seja quem quer que seja. Teoricamente, o único ser que nós deveríamos idolatrar no mundo deveria ser Deus, né? Jesus sempre deixou isso claro. Mas como nós ainda somos pequenos e seguimos uns aos outros, nós precisamos de ter pessoas que a gente se espelha, que a gente gostaria de estar, né, naquela posição, e a gente segue. Então, Francisco de Assis é muito interessante porque ele era uma pessoa que tinha uma vida... Francisco de Assis veio da burguesia. A burguesia era exatamente uma classe, né, de pessoas que viviam do comércio, não eram ricas, mas tinham muito dinheiro. Então, Francisco de Assis era rico, em outras palavras, tinha tudo, né? E ele vivia como todas as pessoas, entre aspas, né, no mundo normal, e as festas, né, e etc. E aí, de repente, por um motivo que a gente não precisa entrar no mérito, ele foi preso. E na prisão ele começou a meditar e caiu a ficha, e ele se conscientizou realmente de quem ele era e que ele deveria sair dali diferente. E quando ele sai, o pai não mais o reconheceu e disse: Francisco enlouqueceu, porque ele saiu com uma visão totalmente diferente do dinheiro. Ele sentiu que seria muito difícil, né, ele ser rico enquanto que a maioria das pessoas eram extremamente pobres, que não seria justo ele ser diferente dos outros. E então ele fez o que a gente chama de voto de pobreza e passou a viver como os pobres. Francisco de Assis, para combater a sua vaidade, ele raspou a cabeça e foi pedir esmola na porta das igrejas da cidade onde ele era considerado rico, milionário, onde as pessoas valorizavam o status, o dinheiro, né? E ele quebrou com todos esses paradigmas.
ele foi considerado louco na sua época, não agora, porque ele exatamente quebrou com essa idolatria do homem e esse fascínio pelo dinheiro, pela posição social, pelo status, né, que a gente tanto luta e briga para ter, né? Então, ele sai desse mecanismo, faz voto de pobreza e começa toda uma transformação, onde ele sentiu que ele tinha um papel, mudar os princípios da igreja, que se fundamentava, né, basicamente na posse do ouro, onde a igreja, né, valorizava sempre o rico que dava muito e ostentava. As igrejas, né, com seus castiçais de ouro e tudo muito rico, e mostrando o contraste com a pobreza e com a miséria. Quer dizer, que igreja é essa que era tão rica enquanto as pessoas eram pobres? Então, Francisco de Assis foi altamente discriminado no meio religioso, né? Porque a igreja não concordava com a postura de Francisco, de forma alguma. E ele enfrentou enorme dificuldade para ser aceito pela igreja, né, na época católica, né, em mostrar que tudo aquilo não tinha sentido, que nós tínhamos que buscar a simplicidade, a humildade, o contato com os mais pobres, com os mais necessitados. E isso, na verdade, gerou um mal-estar gigantesco, né? Então, ele reformula, ele renova todos os conceitos da Igreja Católica, nascendo aí os seguidores de Francisco, que são os franciscanos, né? Que passaram a ter essa visão real da vida. Porque, na verdade, gente, o que vale dinheiro? Fala para mim. O que vale essas posições sociais, esses status quo, se a gente morre e não vira absolutamente nada? Para que essa ganância desmedida, onde as pessoas têm tanto, algumas têm tanto e outras não têm nada? Então ele trabalhou ele veio mostrar a necessidade da gente acabar com essa desigualdade social, com essa diferença tão grande, né? E a simplicidade. Então é muito interessante isso. Nós colocamos aqui que quando Francisco de Assis ele orava, a igreja se iluminava. E Francisco não ficou famoso, entre aspas, por causa da sua postura, não. Foi por causa dos efeitos que as pessoas viam. A igreja se iluminava inteira. Francisco levitava ao 1,5 metro de altura do chão. Algumas pessoas que entravam na igreja e saía dali realmente dizendo, não, ele é um enviado, né? E então houve, né, todo um trabalho da espiritualidade para que Francisco pudesse realmente desempenhar aquele papel de mudança na sociedade que era necessário. Então, houve todo um trabalho da espiritualidade, tá certo? Para que nós pudéssemos meditar de que ele era realmente um enviado de Deus para nos ensinar uma nova postura em relação à vida. Então, uma coisa que é importante, que eu coloquei também para a gente meditar, é que ninguém vira santo da noite para o dia. Você fala, de repente ele era um homem normal, ia à festa, era um rapaz como outro qualquer. De repente ele se converteu e transformou em Francisco de Assis. Não é bem assim. Quando a gente vai ver no precedente, nós que acreditamos no processo reencarnatório, os espíritos nos dizem que Francisco de Assis é João Evangelista reencarnado. É a reencarnação de João, né? Então João tem todo um preparo, era o apóstolo mais querido de Jesus, que tinha uma ligação com o Cristo imensa, e ele veio várias vezes na Terra com diversos nomes diferentes, tentando de alguma maneira trazer o cristianismo aos nossos corações, quebrando com todas esses rituais, com todas essas aparências, né, que a sociedade cria. Então, ele passa, né, quando ele cai em si, ele percebe a diferença e o processo de evolução. Ele percebe que todos os animais são nossos irmãos. Então ele começa a andar na floresta com medo de pisar nas formigas, porque ele descobre que a formiga é nossa irmã. Então ele chamava as formigas de minha irmãzinha. E as pessoas diziam, esse homem enlouqueceu, como que os animais são nossos irmãos?
Então ele pisava com cuidado para não machucar as plantinhas, porque ele sabia que as plantas também eram parte de nós, eram nossos irmãos em fase evolutiva. Então ele acreditava na evolução do ser, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Então ele teve consciência disso. Quando ele adquiriu essa consciência, ele passou a ser o defensor dos animais, cuidando, mostrando que os animais não podem ser explorados pelo homem, não podem ser massacrados, mortos, eliminados como nós o fazemos. Então Francisco de Assis veio renovar todo o nosso conceito, os nossos conceitos em relação ao que se refere à nossa irmandade, que era muito mais do que a gente imaginava, né? Então, quando a gente vai olhar na história, a gente percebe que uma das maiores lições que Francisco de Assis nos trouxe é exatamente do desapego, né, que nós devemos ter aos bens materiais. Ele veio nos ensinar isso de uma forma belíssima, com o seu exemplo, desapegando, abrindo mão da herança do seu pai, que era rico, milionário, e fazendo voto de pobreza, vivendo com os pobres, lutando, comendo o resto de pães que as pessoas davam nas portas das igrejas e pelas ruas de Assis, né? Uma cidade do interior da Itália, né? Então é muito importante que a gente tenha essa lição e aprenda com Francisco de Assis. Agora, a gente às vezes, quando pensa em Francisco, já imagina um santo, né? Todo envolvido por luzes, Jesus e aquela coisa toda. A gente não lembra do sacrifício e da luta de Francisco todos os dias. Francisco de Assis, gente, ele teve glaucoma, ele teve uma lesão de catarata visual que o impedia totalmente de ver. E na época o tratamento era queimar aquilo ali com brasa viva para não causar danos maiores. E ele teve que passar por esse processo de queimar os olhos para poder eliminar aquela patologia, que era a única terapia que tinha na época, né? E ele pega a brasa e diz: minha irmãzinha brasa, não deixe eu sofrer tanto com a dor que você vai produzir nos meus olhos. Então Francisco de Assis ficou cego dos dois olhos. Dos dois olhos. Francisco de Assis teve uma vida de muito sofrimento, né? A dificuldade que ele teve de mostrar às pessoas como elas deveriam se portar. Existia quando ele cria o grupo de seguidores de, entre aspas, idólatras, que começaram a seguir não por uma rede social, mas vendo o seu exemplo, convivendo com Francisco de Assis, ele criou então o grupo de franciscanos, que eram os seus seguidores. Mas o que ele percebe é que eles não conseguiam incorporar as ideias como deveriam e tinha muita briga entre eles, muitos atritos. Isso deixava Francisco muito chateado, né? Tendo que meditar o tempo todo e se afastar para poder estar em contato com o mundo superior. Então a gente não vê Francisco nessa dor, nesse sofrimento, a gente só vê ele aureolado de luz e de fama, né? Mas só Deus sabe o que ele passou para ele deixar o exemplo para nós, né, de renúncia, de dedicação. Outra coisa que é interessante dessa passagem é mostrar que não existe privilégio. Não é porque ele era um escolhido de Deus que ele não ia sofrer. Sofreu e muito, né, fisicamente, materialmente, espiritualmente. Né? Então é isso que nós temos que começar a entender. Às vezes a gente começa a fazer um trabalho no bem e acha que porque nós estamos fazendo um trabalho no bem nós temos que ser poupados, nós temos que ser protegidos por Deus como se fôssemos... Não, nós estamos vulneráveis como todos os outros. Deus não cria privilégios, não dá privilégios a ninguém. A cada um segundo as suas obras, tá certo? E o que você plantou você vai ter que colher. Ele deveria ter algum karma nesse campo de visão, tá? Então, por isso, ele trouxe esse resgate que ele queria eliminar de uma vez esse equívoco que ele cometeu em vidas anteriores. E o mais interessante é que quando Francisco de Assis retorna à pátria espiritual, depois de todo o legado que ele deixou, nós temos uma mensagem belíssima espírita que fala do retorno de Jesus, de Francisco, ao mundo espiritual. Sabe quem foi receber? Jesus foi receber Francisco de Assis. Então Jesus vem para abraçá-lo. Francisco, você cumpriu o seu papel. E aí ele começa a chorar e diz: Jesus, eu fracassei de novo.
Eles não entenderam nada. Está uma briga danada entre os discípulos, que são os seguidores. Eu não consegui mudar nada. E Jesus diz, não. Depois de Francisco de Assis na Terra, o mundo não é mais o mesmo. Fique tranquilo, meu filho, você cumpriu com a sua missão. E abraça Francisco e o conduz aos planos superiores. Então, olha que coisa linda, né? Então, a gente vê que mesmo esses espíritos missionários, muitas vezes eles se sentem fracassados, porque eles não compreendem que aquela lição seria uma lição para a posteridade, para o resto da vida, né? E a igreja sofreu um impacto enorme, criou algumas divisões, surgiram dentro da Igreja Católica os franciscanos, os dedicados aos pobres e aos semelhantes, os que não tinham altares cobertos de ouro, não tinham luxo e que valorizavam a simplicidade, que levavam o auxílio, a cesta básica, o alimento aos necessitados. Surge aí, então, né, uma divisão na própria igreja dentro desse campo. Então, gente, uma coisa que eu só queria lembrar, que é uma curiosidade muito interessante, é que João Evangelista, não sei se vocês sabem, ele foi um dos maiores médiuns da história da humanidade. João recebeu, né, na ilha de Patmos, ele recebeu o Evangelho, né? Ele recebeu ali a lição do Apocalipse. Era um médium extraordinário, né? E a notícia que nós temos é de que, na verdade, Francisco de Assis foi João, né? E algumas obras que nos passam e que nos levam à conclusão de que Chico Xavier também, na verdade, era Francisco de Assis reencarnado. O Chico tinha lesão visual bem similar aqui, não similar, não tão intensa, mas ele tinha problema nos olhos, como o Francisco. Ele tinha esse amor aos animais, ao semelhante, né? Ele tinha toda aquela postura de humildade, de simplicidade que Francisco de Assis tinha. Então, eu li algumas obras que mencionam o perfil psicológico, né, de Chico. Márcio, mas não tem uma história que o Chico uma vez recebeu uma mensagem psicografada de Francisco de Assis? Tem, mas quem me garante que não foi animismo, ou seja, ele deu passividade para ele mesmo. Então, eu achei muito interessante e a similitude entre Chico e Francisco, muito grande. Algumas pessoas questionam, falam que o Chico, na verdade, foi Allan Kardec, mas Allan Kardec, ele era voltado para a ciência, ele era muito mais nesse campo do que para o campo da simplicidade, da mediunidade e tal. Eu, particularmente, acredito que pode ser Francisco de Assis. Mas se o Chico não foi Francisco de Assis, deixou marcas no nosso coração que é para a eternidade. Criou-se aí uma nova imagem, né, um novo exemplo a ser seguido de humildade, de simplicidade, de dedicação à mediunidade, de dedicação ao semelhante, de amor e de desprendimento, né? Chico não tinha nada, Chico morreu pobre, com tantos livros psicografados, mais de 450, era para ser milionário por ser autor de obras que venderam milhões de exemplares. E o Chico nunca teve nada, porque ele nunca quis absolutamente nada, seguindo muito claramente o exemplo de Francisco de Assis. Então, independente dele ser ou não ser, eu acho que nos deixou também um legado muito importante. Então nós temos que rever os nossos ídolos, né? Quem são os nossos ídolos? Né? Eu, com todo o respeito que eu tenho, por exemplo, ao jogador de futebol famoso aí, um qualquer, aí, né? Esses dias eu fui na casa de um amigo, chego lá, tem a foto do jogador, que eu não vou falar porque é deselegante, né? Enorme, numa parede inteira. Eu olho a casa dele cheia de lembranças do jogador e etc, tal. E eu disse, mas por que você idolatra esse jogador? Porque ele é famoso, ele tem dinheiro, ele é o exemplo do que o futebol pode gerar de dinheiro, ele é um craque, ele é muito bom e tal. E eu pensei, meu Deus do céu, até quando nós teremos ídolos, né, voltado para o materialismo, voltado para o dinheiro, para a fama, para o poder? Será que não temos que rever nossos conceitos? Será que nós não temos que repensar os nossos valores? Isso é importante. Os santos, gente, são os exemplos a ser seguidos, tá certo? Nós tivemos na Terra centenas de santos e que nem foram canonizados, porque os verdadeiros santos nem foram reconhecidos pela sociedade.
Então nós temos que repensar tudo que Francisco de Assis nos deixou, tudo o legado, o amor aos animais, né? Então o Francisco deixou lições extraordinárias, né? E vários outros santos extraordinários que tiveram na Terra, né? Alguns canonizados, outros não, mas são santos que nós devemos ter como ídolos, né? Então fica aí essa deixa, essa reflexão para a gente pensar e começar a estudar um pouco mais sobre a vida deles, porque o nosso caminho é a santificação. Nós um dia seremos santos e para isso nós precisamos nos espelhar nos santos, nos grandes homens da vida, como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? E tantos outros santos extraordinários que passaram pelo mundo. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, né? E tantos outros abnegados trabalhadores do bem. Anália Franco, né? Bittencourt Sampaio e tantos outros espíritos que foram santos e devem ser seguidos. E nós simplesmente o ignoramos e ficamos como mariposa buscando aquelas lâmpadas acesas e buscando a ilusão, né? E focar no que na verdade é ilusório. Então vamos pensar nisso. Vamos às perguntas de hoje. Dr. Márcio, tudo bem? Francisco de Assis fez votos de pobreza. Será que hoje, nos dias modernos, escolher viver na pobreza teria a mesma repercussão daquela época? Olha, essa pergunta sua é muito interessante, porque eu acho que hoje não precisa nem a gente fazer voto de pobreza, né? A maioria já é pobre sem voto, né? Então o que eu vejo? Que o dinheiro, ele não é um obstáculo à felicidade. Francisco, ele teve essa missão de fazer questão de mostrar que você pode, né, ser feliz independente da sua condição financeira e que o dinheiro é transitório. Mas se você tiver condições financeiras, você pode ajudar muita gente. Você não precisa fazer voto de pobreza, você precisa fazer um voto de dedicação ao semelhante. Porque ter não significa ser alguém que seja ruim, tá certo? Agora, essa desigualdade, ela é lamentável. Eu tenho vergonha de sentar para tomar o meu café da manhã, maravilhoso todos os dias, e imaginar quantas pessoas não têm acesso a isso. Eu fico triste, porque eu gostaria que todo ser humano tivesse essa oportunidade, né? E tenho lutado para isso. E isso que é importante, é nós lutarmos cada dia para que a gente consiga com que a humanidade não seja pobre, principalmente de espírito, né? Então, lutar pela igualdade é muito importante, né? Mas por uma igualdade justa, porque muitas vezes nós temos ricos e milionários que trabalham dioturnamente e pobres, preguiçosos que dormem o dia inteiro e só sabem sair para diversão e não pensam no semelhante. Então, essa história de que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico se salvar, essa parábola é mal interpretada, porque tem muitos ricos no plano espiritual nimbados de luz e pobres na miséria maior do que estava na terra. Então a ideia seria essa. Eu acredito que nós não precisamos fazer voto de pobreza, principalmente quem já é pobre. Nós temos que entender que todo ser humano tem que ter um mínimo de conforto e de vida decente para viver na nossa terra, né? Deus não quer que seus filhos sejam pobres, miseráveis e passem fome. Deus quer que seus filhos sejam todos ricos, belos, bonitos e maravilhosos. Esse é o Deus que Ele nos quer, Ele quer isso para nós. Tá certo? Então, naquela circunstância, o voto de pobreza foi uma lição marcante, mas que hoje não teria grande repercussão. Pobre é aquele que não enxerga o pobre. Aí esse é pobre. Rico não é aquele que mais tem, é aquele que mais dá. Eu, por exemplo, quero prestar uma homenagem a um amigo que nos doou todos os aparelhos que nós utilizamos na nossa filmagem, né? Na área tecnológica. Eu acredito e vejo ele como um dos homens mais ricos de Cuiabá, enquanto que os milionários nunca nos deram absolutamente nada. Então isso é muito relativo, né? Eu tenho ricos, pobres e pobres ricos. Esse é um dos pobres ricos que eu conheço aqui em Cuiabá. Nosso muito obrigado. Vamos à próxima. Gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Oswaldo Arantes. Francisco de Assis teve uma vida mundana no início da sua vida e sabemos que ele teve um despertar. Sabendo dessa vida, desse despertar, o que nos falta para que possamos também nos despertar igual Francisco de Assis?
Essa pergunta é maravilhosa, né? Eu acho que todos nós precisamos desse despertar. Mas acontece que, eu já falei isso, Francisco não era um espírito qualquer. Francisco era João Evangelista reencarnado. O grande problema é que quando você reencarna, você tem uma amnésia, né, transitória, e você perde noção de quem você é e do que você realmente quer. Até que num determinado momento cai a ficha e você se reconhece, você mesmo, sabendo o que tem que fazer. Então a natureza não dá salto. Você não vira santo da noite para o dia, isso nós já informamos, né? Esse despertar todos nós podemos ter, mas não significa que o nosso despertar vai nos tornar santos, tá certo? Ele pode nos ajudar muito, mas nos tornar santos não, tá certo? Então é diferente. Na verdade, Francisco de Assis já era um santo. E essa história que ele tinha uma vida mundana é muito relativo. A gente fala mundana porque, na verdade, ele saía, ele ia às festas, ele bebia, ele namorava, né? E isso. Mas isso não significa que ele era o quê? Que ele era uma pessoa vulgar, que ele era uma pessoa, né, depravada, que ele era uma pessoa má e, de repente, ficou bom. Não é nada disso. Tá certo? É bom a gente entender que o despertar é essa ficha que cai, essa consciência que você adquire do seu verdadeiro eu. Quem sou eu? Né? O que eu vim fazer na Terra? Então, isso é importante. Às vezes a gente precisa do choque, de uma doença, de uma prisão, né? Da perda de alguém que a gente ama, para cair a ficha e dizer, peraí, eu tenho que mudar, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Né? Às vezes a vida nos prega essa peça e a gente acaba tendo esse despertar, mas é bem explicado, esse despertar não nos leva à santidade. O que aconteceu com Francisco é porque ele já era santo. Né? Foi o despertar do seu eu profundo, do seu eu verdadeiro. Ok? Mas boa pergunta. Vamos à próxima? Dr. Márcio, Francisco de Assis tinha inúmeras virtudes. Talvez a principal ou mais conhecida delas era o amor que ele tinha pela natureza. Nos dias atuais, que lição podemos tirar deste amor pela natureza? Olha, a sua colocação é maravilhosa, porque o ser humano, quando ele adquire a consciência, ele percebe que todas as plantas, que todo o mundo à sua volta é parte dele mesmo. E a partir do momento dessa conscientização, ele passa a respeitar tudo e todos. Uma formiga tem que ser respeitada, porque ela é uma vida que anda. Quando você põe o dedo, ela desvia de você, mostrando que ela tem noção de onde ela está indo, que ela tem instinto, que ela tem sabedoria, né? Em forma latente. É um ser que mais cedo ou mais tarde vai expandir a sua consciência e tornar-se um de nós. Então, à medida que a gente adquire essa consciência, a gente tem que mudar a nossa postura em relação à própria natureza como um todo, e especialmente em relação aos animais, né? Eu acho que essa conscientização ela é muito importante. Esse trabalho, né, é muito importante, de você ter esse respeito por todos. Quando eu participei de um culto ecumênico, foi muito engraçado, eu fui numa formatura de formandos de veterinária, né? Então eu fiquei sem saber o que dizer na hora e fiz uma prece pedindo que Francisco de Assis, que era o protetor dos animais, me ajudasse, me desse uma intuição, né? E aí eu soltei uma que eu achei muito engraçada, eu disse assim, engraçado, o veterinário, ele é o médico dos animais, ele jura que vai defender, né, lutar pela vida dos animais, mas aí ele come esse animal. Quer dizer, na minha visão, o veterinário não podia comer a carne da vaca porque ele está comendo o seu próprio paciente. Imagina eu cuidar do meu paciente para depois eu comê-lo. Coisa mais esquisita, né? Então, foi até motivo de muita graça, de muita piada, mas eu acredito que nós, um dia, vamos olhar o nosso passado e lembrar que comíamos carne e vamos ter uma tristeza imensa dentro disso. Então, eu acho que nós temos que começar a fazer esse trabalho, né, de amor, de preservação à natureza. E Francisco deixou esse respeito aos animais que a gente tem que ter. Gente, temos aqui a alegria de estar aqui com Crismeia, né? Que é uma trabalhadora nossa de muitos anos, uma pessoa muito querida, que nós temos assim, a mais alta estima pela dedicação, pelo trabalho que ela desenvolve, né?
e que hoje está, né, conosco aqui. Está fazendo doutorado em Portugal, ó que chique, né? Então, olha que maravilha. Num tema muito interessante que ela vai falar depois para nós, né? Mas inicialmente nós vamos falar um pouquinho sobre Francisco de Assis, né, Quismeia? Quismeia gosta e vai falar um pouquinho sobre Francisco de Assis para nós. E aí, Quismeia, seja bem-vinda ao nosso programa, né? Muita paz. Obrigada, Márcio. O prazer, na verdade, é todo meu, né? De estar não só aqui no programa, de ter retornado para as minhas férias aqui em Cuiabá e rever os amigos, rever os irmãos e ainda poder estar participando do programa e falar desse nosso ícone, né? Desse carinho que a gente tem por Francisco de Assis, porque ele marcou o tempo dele, né? No século XII e marca até hoje as nossas vidas e conduz os nossos pensamentos, as nossas reflexões para o seguir a Deus. Então é muito bonito a gente hoje olhar Francisco como um incentivador, como o intuidor da nossa confirmação de amor a Jesus por ser o mestre que está conduzindo os nossos passos, de nos proteger de nós mesmos, nos ensinando e de nos lembrar dessa ligação com o Pai, do respeito à natureza. Márcio, Francisco foi ecológico, foi o primeiro a divulgar a ecologia. Francisco foi o primeiro, depois de Jesus, claro, né, a dar o valor à mulher. Porque quando ele cria o grupo dele, não tinha distinção entre homem e mulher. Tanto que tinha as clarissas. E foi em uma das igrejas que ele colocou aquelas que queriam seguir e que queriam estar divulgando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e está buscando entender e se ligar a Deus. Então, um homem no século XII, né? Totalmente voltado para o que hoje nós ainda temos dificuldade de colocar como prática de vida. O respeito à natureza, o respeito à mulher, o respeito às desigualdades, o respeito com o próximo, com o ser humano. Então, assim, conta um dos muitos, né, fatos e casos dele, que quando ele, a prova dele, quando ele vê o mendigo, o leproso, que ele antes, né, rejeitava e foi preparado para isso, porque naquela época, quando o leproso chegava próximo de alguém, ou o contrário, alguém estava se aproximando de um leproso, ele tocava o sininho para a pessoa já, tenho que correr porque aquilo ali pega. Francisco, quando ele tocou o sininho, Francisco olhou para ele e foi ao encontro dele, deu um abraço e um beijo nele, e foi um dos momentos, né? Diz aí todos os historiadores, os estudiosos, que foi o segundo momento que tocou o coração de Francisco, né? Então, assim, quantos leprosos, quantos pessoas diferentes de nós, com algum tipo de doença, de dificuldade, de diferença, nós estamos abraçando. Então, o exemplo de Francisco não é a santidade para ficar só lembrando, é a santidade do exemplo. Para viver, né? É viver. Viver o que Francisco Exatamente. Ensinou, né? Eu acho isso muito importante, porque Francisco, ele traz para nós uma coisa muito importante, né, que é a simplicidade, né? Quer dizer, a gente, para ser feliz, não precisa de tanto luxo, de tanto dinheiro, né? E a gente percebe, como nós ainda somos iludidos, né? Como nós achamos que o dinheiro vai comprar tudo aquilo que a gente não tem, o amor, a compreensão e tudo, né? Então a gente acha que dinheiro compra tudo. E que decepção quando você percebe que você tem dinheiro e você não consegue ter nada, né? Exatamente isso. Francisco,
ele foi para os pobres, ele foi para os necessitados, ele foi para os leprosários, porque ele queria mostrar a igualdade diante da criação, diante do Criador. Porque as igrejas daquela época, né, elas tinham o quê? Eram suntuosas como hoje, mas um poder, a igreja já havia assumido um poder político. Então, era muito de governar. E governava com a seda pura, governava com as taças, né? Ouro, né? De ouro brilhando nas mesas. E Francisco, quando entendeu o seu papel, ele abriu mão de tudo isso. Para muitos ainda hoje já é louco abrir mão do conforto para ir morar em casas feitas de galhos, num ambiente totalmente frio, né? Nós não conhecemos aquela friagem, aquele doído do frio da Itália, né? Dos países da Europa. Mas Francisco abriu mão de tudo aquilo para dar o exemplo. A carne padecer para que pudesse provar às pessoas que aonde o coração estivesse com o Pai, aonde o sentimento de amor, de abrir e de se entregar, dava essa felicidade e supria as necessidades. E um outro grande exemplo que eu gosto de Francisco é a importância da oração, né? Você vê, ele tinha um hábito de acordar 3 horas da manhã para orar, né? Então, esse hábito que muitos franciscanos têm até hoje, né? De acordar 3 horas da manhã para orar. Porque as pessoas não têm essa noção do valor de uma oração, né? Então, em tudo ele foi exemplo, né? Muitas vezes nós estamos vivendo angústia, momentos dolorosos, e a gente não enxerga na oração a solução para as nossas dores, para as nossas angústias, né? Essa conexão nossa com Deus, né? E Francisco nos ensina isso, né? Então eu acho assim que uma das coisas, eu estava pensando, o que a gente pode fazer para que as pessoas possam lembrar mais de Francisco e de outros santos? Aí na televisão existem vários filmes que falam sobre Francisco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, que foi maravilhoso, né? Então eu acho que quando a gente assiste esses filmes, quando a gente começa a entrar nesse mundo deles, as coisas começam a mudar, porque a gente começa a olhar o mundo com a ótica que eles olharam, né? Então eu acho que esses filmes são muito bacanas, né? Porque não deixa morrer a imagem daqueles seres que foram divinos, maravilhosos, né? Então eu acho que nós temos que estar tentando sempre estar renovando, né? Através da leitura, através do estudo, esses valores, resgatando esses valores, né? Que esses santos nos trouxeram e que a gente simplesmente esquece, né? Depois que Francisco de Assis passou, né? Mas a gente vê que a igreja, ela criou-se vamos assim dizer, um braço da igreja que foram os franciscanos, né? E que foi inclusive autorizado pelo Papa, porque Francisco foi até o Papa pedir permissão para que ele pudesse deixar que ele criasse essa nova visão. E o Papa recebeu um anúncio, né, uma mensagem que ele iria. Então, por isso que ele viu que realmente não se tratava apenas de Francisco, né, mas que Francisco estava conectado com Deus, porque ele teve que provar isso também, tem mais essa, né? Então, Francisco mudou todos os conceitos da época e fez uma verdadeira revolução. Mas quem gosta de dinheiro passou a ficar com dinheiro e quem entendeu a mensagem começou a seguir, né? Nas nossas leituras, e assim, o que você colocou, indicou livros, é muito importante que nós busquemos as leituras. Tem muitos historiadores, tem muitos religiosos que são interessados e que foram em Assis, que buscaram mais informações, muitos vídeos, os filmes, alguns com concepções mais deturpadas, outros mais direcionados, mas assim, todos trazem uma mensagem e nos dão possibilidade dessas reflexões. Numa dessas nossas leituras,
e nos estudos do Maurício Crispim, que é uma pessoa amiga da gente, ele coloca numa das falas, porque dirige uma casa com o nome de Francisco de Assis, ele diz assim que naquela época chegou-se a 200 mil franciscanos. Nossa, que beleza. De tamanha o convencimento, o magnetismo dele. E como você estava dizendo, que quando Francisco orava, iluminava-se, tem uma passagem que inclusive é contada por um frei num dos livros que eu li, e também por Jorge Damas, que ele cita que quando Francisco estava orando, e num determinado momento ele estava na Porciúncula, orando com Clara, era numa parte baixa de Assis, e lá de cima as pessoas olharam e disseram: a Porciúncula, a igreja pequena, está pegando fogo. A cidade desceu em pavorosa para ir ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram, não era fogo, era a luz que irradiava naquele momento de prece, naquele momento da oração do Francisco, né, na presença da Clara e dos freis todos. Então, você vê o magnetismo e o tamanho da fé, o tamanho da entrega dele, né? Quando a gente fala da pobreza, ele se despiu literalmente, não só das roupas físicas, mas do pensamento, do sentimento de posse, de apego, de poder. De poder. Então, o exemplo dele para nós hoje nos serve para isso. Como é que eu estou para eu refletir? Qual é o meu sentimento com relação às coisas que eu tenho? Qual é o meu sentimento com relação às coisas que verdadeiramente eu possuo? Então, são coisas que, dos 21 anos que foi desde o rompimento com o pai até o desencarne dele, somente 21 anos nos dá tudo que nós temos hoje de possibilidades de refletir e de ver Deus de uma forma diferente. Ele foi um dos muitos que santificados pela Igreja Católica, mas nós temos muitos que não são santificados, mas são santos pela essência, são espíritos iluminados, são espíritos de alta envergadura que veio à Terra para nos dar caminhos, para nos dar possibilidades. E nós apenas lemos e olhamos como vultos ou pessoas que deixaram um legado, mas não nos serve. Precisamos utilizar todas essas informações e toda a vivência, porque ele deixou o exemplo. E às vezes as pessoas acham, Crismé, que os santos, eles existem para resolver nossos problemas, entendeu? Tipo assim, eu estou com um problema sério, eu vou pedir para Francisco de Assis: ô Francisco de Assis, me ajuda, me ajuda a resolver esse problema. Né? Gente, a gente tem que orar, né, pedindo a Deus, primeiro, que é importante. Jesus nos ensinou a ir direto ao Pai. E esses espíritos são constantemente incomodados com um monte de pedido de coisas que falta o indivíduo trabalhar e correr atrás. Mas aí ele que acha que o santo é que tem que resolver. Você entendeu? Então nós temos que... as pessoas falam que o santo é intermediário até Deus. Que você pede para o santo, aí o santo fala com Maria, Maria fala com Jesus, Jesus fala com Deus, e é assim que funciona. Não é assim que funciona. Jesus ensinou a gente ir direto no Pai. Pai nosso, os santos, eles são exemplos de vida que devem ser seguidos e não ser perseguidos e pedindo coisa. Eu fico imaginando, né? O santo, ele fica quase como aquele político, onde o povo vai igual se o político fosse uma carniça e os eleitores urubu, em cima da carniça. Então o povo quer ir nos santos para pedir coisa para santo. Meu Deus do céu, a gente não perde essa mania de querer parasitar o outro, de querer ganhar alguma coisa de graça do outro, né? Nós temos que conquistar. A santidade é um atributo de todos, né, Crismeia? Então nós precisamos trabalhar essa autoiluminação, né? E não ficar dependente de mentor, dependente de santo,
dependente de tudo, se nós podemos ir direto ao Pai, né? Então nós temos que mudar as nossas atitudes, né? Para que a gente possa rever isso tudo, né? Interessante essa coisa de pedição para santo. Eu vejo esse intermediário santificado como você, como uma pessoa comum, que nós buscamos, às vezes, um apoio para uma conversa, um apoio para um desabafo. Então, assim, como eu busco em você ou em outra pessoa, um meu irmão, minha mãe, eu vou buscar, às vezes, um conselho, mas, às vezes, eu tenho até um pedido de fortalecimento, mas eu não posso ser o chupim, né, na vida de um espírito que está encarregado de conduzir caminhos, de conduzir vidas num progresso, né, moral, espiritual. Então, assim, nós precisamos alterar alguns conceitos que já fazem parte do século XXI. Exatamente. Que precisam ser refletidos, precisam ser reorganizados, ressignificados. Tranquilo. E não ficarmos dependentes, né, de uma... como muletas. Exatamente. Os santos servem como muletas. É verdade. Gente, estamos finalizando aqui a nossa conversa, bate-papo com a Crismeia, tá tão bacana, né? E a Crismeia está fazendo doutorado, né? E a tese de doutorado dela em Portugal, qual que é, Crismeia? É um estudo de caso sobre a pedagogia espírita no Educandário Espírita Maria de Nazaré. Hoje, agora, a Escola Espírita Maria de Nazaré. Então, para mim, está sendo assim um momento de introspecção, de reforma íntima, a construção, né, desse trabalho científico em Coimbra. E tem sido, assim, um momento gratificante. Não só pelo estudo, o crescimento intelectual, mas o fato do tema ser a minha escolha de vida, né? A educação, a doutrina espírita, é uma nova conduta, é esse seguir Deus, é estar com Cristo nos seus ensinamentos. Então, assim, a tese tem fortalecido a minha fé, tem fortalecido as minhas crenças, tem me tornado uma pessoa melhor, porque a gente ressignifica os conceitos todos os dias e pratica de forma diferente, tendo como exemplo o Cristo. Bacana, então, né? E mais, eu vou aproveitar. Nós precisamos lembrá-los que nós temos a Escola Espírita Maria de Nazaré, com concepções metodológicas diferentes, com a participação integrada de professor, aluno, conduzidas pelo olhar de Pestalozzi, Kardec, Eurípides Barçanufo. Então, a nossa escola é um diferencial e você precisa conhecer e vai colocar o seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto, seu irmão nessa escola, porque você confia que ela vai trabalhar os princípios que regem o Evangelho, os princípios de Jesus Cristo. Muito obrigado, Crismeia. Então, gente, vamos lá. E o programa continua, né? Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Então, vamos indicar alguns livros que falam sobre o assunto que nós estamos abordando. Vamos lá. O primeiro livro... Nós temos aqui Francisco de Assis, de Miramês, uma obra maravilhosa de João Nunes Maia. Esse livro é um dos melhores que eu já li sobre Francisco de Assis. Se você é apaixonado por Francisco de Assis como eu sou, lê esse livro que você vai apaixonar. Você vai conhecer os detalhes da vida de Francisco de Assis que a gente não tem nem ideia. Temos também esse do Divaldo Franco. Olha que maravilha esse livro. Francisco, o Sol de Assis. Maravilhoso. Esse livro é extraordinário, falando sobre Francisco de Assis também, uma obra seríssima pelo médium baiano, né, psicografado Divaldo Pereira Franco. Maravilhoso. Temos também Francisco de Assis, Irmã Clara, né, psicografado de Rinaldo de Santis e ditado pelo espírito de Ernesto. Também é uma obra que vale a pena a gente ler.
Gente, vamos aos nossos avisos? Escola espírita, gente. Você sabia que aqui em Cuiabá tem uma escola espírita que tem como objetivo principal a formação ética, moral do seu filho, dentro dos princípios de uma escola espírita, a escola que educa, que transforma o caráter e não só leva o conhecimento científico, né? Mas que leva tudo isso junto. É maravilhoso, com metodologia altamente nova, inovadora e que vai realmente transformar os nossos filhos. Então, as matrículas estão abertas, tá, gente? Educação infantil, né? Jardim, ensino fundamental, né? Que seria do 1º ao 5º ano. Temos ali o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, tá certo? As matrículas estão abertas, temos vagas ainda e não deixe de colocar o seu filho para estudar numa escola que realmente prepara a criança para um mundo totalmente diferente. Olha, eu tenho uma história muito interessante de uma criança que estudou na nossa escola e que ela, quando o seu pai desencarnou, todo mundo chorando naquele desespero, o pai foi assassinado, né? Ela sobe no banco e diz, gente, não vamos chorar porque o meu pai não morreu, ele apenas mudou de plano, ele desencarnou, né? E se ele desencarnou com uma morte violenta, é porque ele provocou isso em alguém, então não tem motivo para a gente entrar em pânico, vamos fazer uma prece. E aí as pessoas me dizendo como essa escola de vocês preparam a criança não só para a vida material, mas para a vida espiritual, para enfrentar um desencarne na família, né? Olha que coisa interessante, que preparo dessa criança, né? Porque a gente acha que às vezes a criança não sofre com o desencarne dos entes queridos, mas é a que mais sofre. Então ela tem que estar preparada para saber lidar com tudo isso. Coloque seu filho, seu sobrinho, alguém que você conhece na escola espírita e você vai perceber que valeu a pena. Sem contar que o custo que nós temos é o menor de todo o mercado, porque nós não visamos lucro, visamos apenas cobrir as despesas com a educação. Vale a pena você colocar seu filho na escola espírita. Nós temos aqui a Escola de Estudos Espíritas para adultos. Além da escola para criança, nós temos a Escola de Estudos Espírita para adultos. Funciona todo sábado, né? Aliás, perguntas que tem: Jesus existe? De onde viemos? Quem é Deus? Né? Conheça o Espiritismo, presencial e online. Curso gratuito, você não paga nada, tá? Funciona todo sábado, das 17h30 às 20h30. Sua vida vai modificar. Normalmente eu que dou noções básicas, então você chegando, você vai ficar comigo, nós vamos estudar juntos, tá certo? Eu acredito que eu já estou conseguindo dar essa aula, porque já fazem 25 anos que eu dou a aula, são 50 semestres, então venha participar conosco, vale a pena, tá certo, gente? Temos ali doações e sócios contribuintes. Gente, nós vivemos de doação. Se você puder contribuir conosco, R$10 que você nos ajudar é muita coisa. Aí está o número das nossas contas, nós prestamos conta. Se você entrar na internet, no nosso site, você vai ver lá a prestação de conta. Então, é transparente. Todo o seu dinheiro, para onde que vai, o que é que nós fazemos. Então, torne-se um sócio contribuinte, colabore conosco, seja um doador. Nós estamos construindo o nosso estúdio, precisando de recurso financeiro para a gente fazer esse estúdio, tá certo? Então, se você puder dar essa forcinha, nós agradecemos. Nós temos várias construções, tem escola para ampliar, tem um monte de coisa para fazer, tá certo? Então, muito obrigado pela sua doação, você que já é contribuinte. Muito obrigado. Oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
Gente, nesse instante vamos finalizar agradecendo você pela audiência, né? E vamos fluidificarmos a nossa água. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os nossos lares, o medicamento, o tônico, o bálsamo, o alimento espiritual necessário para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Que Jesus nos ilumine e nos ampare, que Francisco de Assis possa continuar nos protegendo, nos sendo exemplo de cada dia. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor. Retorna, ó discípulos,